Olá, meus irmãos. Um bom dia para todos, na graça e na misericórdia do Eterno. Hoje eu quero trazer-vos uma pequena reflexão que se encontra no livro de Provérbios. Eu gosto muito de fazer minhas reflexões em Provérbios, porque Provérbios é um livro de sabedoria. Então eu vou hoje fazer uma reflexão no capítulo 1 de Provérbios. Esse Provérbios foi escrito por Salomão, filho de Davi. Salomão, ele foi rei em Israel. Está escrito assim: Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras de inteligência, para se instruir em sábios procedimentos, em retidão, justiça e equidade, para se dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e o bom siso. Ouça também o sábio e crescerá em ciência, e o entendimento adquirirá habilidade, para entender provérbios e parábolas, as palavras do sábio e os seus enigmas. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. Muito bem, amados, diletos irmãos, nós vemos que o Provérbios foram escritos por Salomão. Salomão foi filho de Davi, Davi foi rei de Israel e Salomão também foi. Esses provérbios, eles foram escritos para que nós pudéssemos aprender a sabedoria, para que tivéssemos conhecimento, para que nós viéssemos entender as palavras de inteligência. Salomão, filho de Davi, ele, ao assumir o trono em Israel, ele transcendeu a todos os reis de Israel em conhecimento e sabedoria e riqueza. Semelhante a Davi, seu pai, que fora grande rei de Israel, Davi foi o maior rei que Israel teve. Mas ao sucedê-lo, Salomão pediu a Deus sabedoria para governar. Recebeu não apenas sabedoria, mas também riquezas abundantes. Ele tornou-se um homem conhecedor de todo tipo de ciência. Ele tinha a sua capacidade nas questões práticas da vida. Se hoje Salomão estivesse entre nós, ele seria doutor das causas práticas da própria vida. Salomão escreveu a maior parte do livro de Provérbios, livros inspirados pelo próprio Espírito Santo. Salomão deixou-nos essas escritas a fim de repartir com gerações futuras princípios eternos de sabedoria que deve reger nossa vida em toda a sua área. Quando estudamos os livros de Provérbios, quando nós meditamos no livro de Provérbios, estamos em busca da sabedoria.
mergulhar nas páginas do livro de Provérbios, é como se estivesse mergulhando nas profundezas da própria verdade eterna. É expandir a nossa mente para entender as palavras de inteligência. É buscar o conhecimento. E buscar o conhecimento nem sempre é fácil. Porque buscar o conhecimento é buscar a sabedoria. Embora a sabedoria sempre venha acompanhada de conhecimento, sabedoria é o uso correto do conhecimento. Algumas pessoas têm conhecimento, mas não têm sabedoria. Outras pessoas não conseguem usar esse conhecimento. Por isso ele tem o conhecimento, mas não tem a sabedoria como usar correto do próprio conhecimento para alcançar o êxito em sua vida. Sabedoria é aplicar o ensino recebido para viver de forma grandiosa, uma forma vencedora. Sabedoria é olhar para a vida com os olhos de Deus, é andar segundo o conselho de Deus, fazer sua vontade, deleitar-se nele. A sabedoria que afasta o ser humano de Deus é consumada em loucura. É aquela sabedoria terrena, animal, diabólica. Mas o conhecimento que anda de mão dada com a sabedoria divina conduz o homem à felicidade. Salomão diz que a sabedoria, que ele escreveu esse livro para que nós viéssemos obter o ensino do bom proceder na justiça, no juízo e na equidade. Então, o ser humano, ele deve buscar o conhecimento, mas também tem que ter um procedimento que transforme ele em alguém melhor. Nós temos visto nesses últimos dias o ser humano sem o conhecimento, tendo um procedimento de um tipo de monstro. A humanidade tem provocado derramamento de sangue, guerra. Existe uma crueldade no mundo. O mundo está andando à contramão do conhecimento. O mundo tem divorciado da bondade. Mas Salomão fala sobre o ensino do bom proceder, do bom proceder que leva na prática da justiça, no exercício do juízo e na manifestação da equidade. O que é equidade? É viver uma vida de verdade, onde reina a justiça. Justiça nos relacionamentos e muitas vezes nós vivemos nesses dias atuais, uma vida de injustiças. Nós sentimos a opressão até mesmo nos tribunais. Os tribunais têm fracassado. O ser humano tem fracassado no seu bom proceder, onde o juízo é torcido, onde a verdade é sonegada, e o culpado é tratado como inocente.
Aí o bom proceder cobre a cara de vergonha, onde a piedade está ausente. E muitas vezes a verdade é negada, tripudiada sobre a nossa face, nos tornando fraco, onde o rico prevalece sobre o pobre e os desonestos ajuntam os tesouros da impiedade. Aí abre-se uma larga avenida para toda sorte de corrupção. Nós temos visto, amado, o mundo atual que nós vivemos, principalmente o Brasil, existe tanta corrupção. Ao abrirmos o noticiário, temos vergonha muitas vezes de tudo que temos visto. Desvio de verba pública, desvio de dinheiro que seria aplicado em universidade, desvio de dinheiro que seria aplicado na saúde. Toda sorte de corrupção é praticado. Existe uma violência imperando neste mundo. Precisamos não apenas de conhecimento, mas de ensino. E hoje, um dos profissionais mais maltratados pela política pública são os mestres de ensino. Parece que não querem que haja uma formação correta da mente dos nossos filhos. Nós vemos o retrocesso acontecendo nas escolas. O ensino que, em vez de ensinar os nossos filhos o bom proceder, estão trazendo informações distorcidas, em vez de transformar o caráter, distorce o caráter, uma transformação distorcida. Precisamos, então, da sabedoria para termos luz na cabeça. Precisamos ter amor no coração. Conhecimento sem o bom proceder, ele gera soberba, opressão. E não há ação de misericórdia sem a sabedoria. Então Salomão ele escreve provérbios para dar aos simples prudência e ao jovem o conhecimento do bom senso. Portanto, amado, o livro de Provérbios não é apenas um manual de sabedoria humana, mas, sobretudo, uma fonte inesgotável de sabedoria divina. Quando eu digo sabedoria divina, porque a sabedoria terrena, ela é animal, ela é diabólica, ela é corrupta. E o livro de Provérbios é um livro inspirado por Deus. Portanto, ele é infalível, contém princípios eternos, que oferece prudência aos simples e conhecimento e bom senso aos jovens. Prudência é a percepção lúcida daquilo que compreende a verdade das coisas e não se deixa enredar pelas estrada tortuosa, pelos caminhos tortuosos. Ter prudência é evitar os caminhos escorregadios do erro. Ter prudência é colocar os pés na estrada da virtude, mesmo quando é instigado pela opressão da maioria. Até as pessoas mais simples, quando é governado pela palavra de Deus, agem com prudência. Os jovens, por sua vez, são naturalmente afoitos. São atirados, às vezes,
para as próprias circunstâncias da vida. Lhe falta, muitas vezes, uma capacidade suficiente para enfrentar as circunstâncias da vida. Porém, um jovem que pavimenta seu conhecimento, ou seja, o seu caminho pelo conhecimento, pela instrução da palavra de Deus, tem não apenas o conhecimento, mas também tem o bom senso para viver uma vida vitoriosa. Juventude não é sinônimo de imaturidade. Há jovens sábios e maduros. Idoso também, insensato, inconsequente e tolo. O salmista chegou a confessar que, embora jovem, era mais sábio do que os idosos. Ele diz: compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito no teu testemunho. Sou mais prudente do que idoso, porque guardo os teus preceitos. Salmo 119, versículo 99 e 100. Então, a obediência da palavra de Deus, ele leva-nos ao caminho mais seguro para sermos vencedores. Ao transitarmos nesse caminho, iremos vencer. Então, Salomão diz assim: ouça o sábio e cresça em prudência. O instruído adquire habilidade para entender provérbios e parábolas e as palavras de enigma dos sábios. Meu irmão, minha irmã, o segredo de uma vida vitoriosa é darmos ouvido, é darmos atenção para a verdade, escutarmos as palavras divinas. Pessoas são destruídas todos os dias por seguirem conselhos ímpios, por andarem com pessoas perversas e muitas vezes por assentarem-se em rodas de escarnecedores. O sábio, ele tapa seu ouvido à voz dos pecadores, mas ele inclina-se a ouvir a voz de Deus. Sabe que precisa crescer e não pode estacionar, não pode se estagnar, não pode retroceder no território do comodismo espiritual. O prudente, ele quer sempre crescer em prudência. O instruído sempre anseia adquirir mais habilidade para entender provérbios, para entender parábolas, ou seja, as palavras e o enigma dos sábios. Eu penso sempre assim, quando eu me deparo com algo que para mim tem difícil interpretação, eu paro, analiso e começo a dissecar este assunto, pesquiso acerca deste assunto. Eu não continuo enquanto não descobrir o que aquela frase, aquela palavra diz ou está dizendo, qual é o assunto que está se referindo. Mas nós vivemos num mundo que parece ter se estacionado, um mundo que parece que anda de marcha ré. Hoje o que mais temos visto é pessoas conformadas com aquilo que tem. Parece que o ser humano se tornou tão conformado, vive uma vida cômoda. O comodismo tem levado as pessoas a retrocesso, tem levado as pessoas à falta de crescimento.
Isso é um sinal mais evidente da decadência. Quem não cresce, atrofia. Quem não progride, recua. Quem não busca a excelência no que faz, torna-se medíocre. Até mesmo na vida profissional, amados. Todos os dias, todo ano, praticamente, nós temos que buscar. Buscar, muitas vezes, fazer um curso. Se nós nos estagnarmos, se nós nos estacionarmos, outros virão e assumirão nossos lugares. Quantas pessoas têm tudo para vencer na vida e não vence porque não faz um curso de aperfeiçoamento? Vive uma vida de retrocesso. Então precisamos crescer em todo aspecto da nossa vida. Precisamos demonstrar que somos capazes. Temos um espírito empreendedor. Quanto mais desafio existe, mais somos desafiados a vencer. Quanto mais somos desafiados, mais queremos batalhar. Mas se nós acomodarmos, iremos ser sufocados. Nosso alvo é chegar à estatura de um varão perfeito, uma vez que fomos predestinados a sermos conforme a imagem de Cristo. Para fazermos uma caminhada rumo a essa plena felicidade, devemos afinar nosso ouvido para ouvir a verdade. Também temos que buscar a fé, avançando de fé em fé, sendo transformado de glória em glória, até chegarmos à estatura de um varão perfeito. Salomão, ele continua dizendo no versículo 7, o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Qual é a diferença entre um sábio e um louco? O sábio, ele teme a Deus e anda nos seus conselhos. O louco despreza a sabedoria e o ensino. O que é então sabedoria? Sabedoria, quando eu digo sobre a sabedoria divina, é olhar para a vida com os olhos de Deus. É viver regido pelo ensino da palavra de Deus. É andar nos conselhos de Deus. E não segundo os costumes do mundo. O louco é aquele que se julga mais sábio do que Deus e despreza a palavra de Deus. O louco substitui a divina revelação pela sua própria visão. O louco vangloria-se no seu próprio saber e escarnece do ensino que emana da palavra de Deus. O louco assenta-se no tribunal e julga a Deus, em vez de se humilhar sob a sua poderosa mão. O sábio é aquele que tem consciência de que deve viver na presença de Deus, que se submete à vontade de Deus, que é governado pela verdade de Deus, sabendo que prestará conta a Deus. O sábio não se estriba em seu próprio entendimento e nem confia em sua riqueza, nem mesmo em sua força. Ele reconhece sua dependência de Deus e anda humildemente com o Senhor,
longe de vangloriar-se de seus feitos, de aplaudir a si mesmo. Ultimamente nós temos visto tantos pregadores que buscam aplauso para si próprio. São pregadores narcisistas, pregadores que querem fama, que se acham mais sábios do que outro. Busca aplauso para si mesmo, busca satisfazer todos os desejos do seu coração. Afasta os seus pés de Deus e estão vivendo uma vida medíocre, praticando aquilo que é mal. O meu convite para todos os meus ouvintes: afasta o teu pé do mal para viver um inteiro agrado de Deus. Compreenda que o temor de Deus é o maior freio moral que uma pessoa pode ter na vida. Foi o temor a Deus que livrou José de praticar adultério quando estava lá na casa de Potifar. Amados, diletos irmãos, tema ao Senhor, confia nele, viva essa vida abundante e seja vitorioso em toda circunstância da tua vida. Confie na palavra de Deus. A palavra de Deus verdadeiramente é bússola. A palavra de Deus verdadeiramente é alimento para a nossa alma. A palavra de Deus é fonte de água viva a jorrar em nosso interior. Quer a sabedoria? Tema a Deus. Quer ser vencedor? Pratique a palavra de Deus. Quer ter prosperidade? Agrada a Deus. Confie em Deus e Ele tudo fará. Que Deus vos abençoe. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira. Que Deus conceda paz a todos vós, em o nome do Senhor Jesus. Amém.